Olá, queridos, como vocês estão? Eu sou o pastor Israel e nós estamos no nosso curso Casamento em Foco. Nós estamos falando sobre comunicação. Estamos na terceira aula. Eu só quero, para iniciarmos a nossa terceira aula, relembrarmos um pouco aquilo que falamos na primeira e na segunda aula, ok? Vamos lá. O primeiro ponto que eu tratei com vocês tem a ver com o nosso mediador. Eu tenho vontade, minha esposa tem vontade, muitas vezes são vontades que divergem. O que fazer? A melhor coisa, nós temos um mediador, um lugar comum, um local onde nós podemos nos entender, ter um acordo. Qual que é o caminho correto? A palavra de Deus, Jesus Cristo deve ser o nosso mediador, a palavra de Deus deve ser o nosso mediador. Ali nós temos condições de continuar a caminharmos juntos, a fim de cumprirmos o nosso papel e sermos bem-sucedidos. Então eu li com vocês o texto de Mateus, capítulo 7, versículo 24 e 25. Esse texto fala o local onde nós devemos construir a nossa casa, construir o nosso relacionamento, construir a nossa vida, enfim, construir todas as coisas. Ali a gente falando da rocha que é Jesus Cristo. Um local seguro. Às vezes dá trabalho perfurar pedra, trabalhar para que ali seja feito a nossa história. Mas isso é bom, porque nós sabemos que haveremos de passar por tempestades, passar por dias difíceis, e ali é o local correto que nós devemos construir a nossa vida. Assim sendo, nós fechamos a nossa primeira aula falando sobre, para que nós tenhamos um bom relacionamento com o nosso cônjuge, devemos estabelecer um bom relacionamento com Deus, através da oração, através da sua palavra e através de uma vida prática, ok? Nós seguimos os nossos estudos falando sobre atitudes práticas do dia a dia, que certamente nos ajudará a fim de que nós tenhamos um casamento bem sucedido. E eu falei de atitudes que são saudáveis, como por exemplo, saber ouvir. Falei sobre saber falar, o momento certo de colocar as palavras. Falei sobre respeitar as diferenças e os limites do homem, da mulher, que fazem parte desse relacionamento. Sempre estar disposto a dialogar, sempre bater papo, conversar, entender o lado do outro, reconhecer os erros, saber que nós podemos errar e nós temos uma pessoa que nos ama, que está pronta também para nos ouvir. Falei sobre dar atenção, priorizar a nossa esposa, o nosso esposo quando nós estamos com eles, não alimentar mágoas, ser mais companheiros, perdoar e, por fim, eu falei sobre proteger um ao outro. Hoje eu quero tratar um outro assunto e nesse assunto eu quero dar exclusividade, eu quero falar sobre compromisso, algo que nós assumimos quando nos casamos, algo que nós assumimos quando falamos alguma coisa. Olha, eu quero que seja feito isso, ou eu vou fazer aquilo, e a despeito da circunstância, a importância de nós cumprirmos aquilo que nós falamos, aquilo que nós nos comprometemos. Olha só, tem uma palavra em Ruth que eu acho muito bonita. Eu fiz com essa palavra votos que normalmente utilizam no casamento. Quando eu vou ministrar um casamento, quando eu vou celebrar um casamento, eu gosto dos votos, eu gosto das promessas, porque ali o casal acaba estabelecendo um norte, estabelecendo um rumo, estabelecendo condições e dando prazos. E fala assim, eu vou casar com você e quero que isso aconteça na minha vida. Eu quero que isso aconteça nas nossas vidas. Então os votos são palavras assumidas diante de um grande número de pessoas, das testemunhas, dos padrinhos e de Deus principalmente, a fim de que nós possamos realmente ter um casamento bem sucedido, que nós possamos aproveitar todo o potencial desse casamento. Quando nós não cumprimos essas promessas, nós criamos barreiras, tanto na comunicação, como em todas as outras coisas que dizem respeito ao casamento. Então, cumprir o prometido, fazer aquilo que foi falado, é muito importante para que o nosso cônjuge tenha confiança em nós e possa estar com o coração aberto, e o coração aberto possibilita uma boa comunicação. Olha só os votos que eu costumo utilizar nos casamentos que eu celebro. Eu vou colocar o meu nome e o nome da minha esposa, Israel e Silene. Então, eu, Israel, recebo-te por minha esposa, a ti, Silene, e prometo ser-te fiel, amar-te, respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Jamais te abandonarei. Todos os dias da nossa vida estarei contigo, jamais te abandonarei. Sempre estarei contigo, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Aonde quer que pousares, ali pousarei também. As tuas coisas são as minhas coisas,
O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que eu morreres, morrerei eu. Faça-me assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Aqui eu estou dizendo, né, para minha esposa, o que vai ser a nossa vida. São as minhas promessas para ela e as promessas dela para mim. Receber como minha esposa, prometer-se fidelidade, amar, respeitar, a despeito das circunstâncias, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Falo sobre prazo, todos os dias da minha vida. Estou falando para ela que todos os dias que eu estiver vivo, estarei com ela. Estou dizendo que sobre nunca abandonar, sempre estar com ela. Aonde quer que ela for, eu quero estar com ela, mesmo não estando. Eu quero que ela saiba que o meu coração vai estar com ela e que o coração dela vai estar comigo também. E muitas vezes nós não entendemos a importância da aliança, aquela que nós assumimos diante do nosso cônjuge, diante do nosso Deus. E também quando nós usamos uma aliança, isso tem um sinal simbólico, sim, mas tem um sinal emocional muito grande. Todas as vezes que eu olho para a minha aliança, eu lembro que a Selene está me esperando, e quando ela olha para a aliança dela, ela sabe que eu estou aqui. E quando as pessoas também acabam olhando para a nossa aliança, elas sabem que eu tenho uma pessoa na qual eu prometi estar com ela todos os dias da minha vida, e o meu desejo, o desejo de Deus para mim, para minha esposa, é que nós lutemos para cumprir isso. Ou seja, aquilo que foi prometido, né, o nosso compromisso, ele tem que ser levado a sério. Eu quero ler com vocês alguns textos que falam sobre compromisso, textos que estão na Bíblia, para que nós possamos refletir também do desejo de Deus, do cumprimento de uma palavra empenhada, de um voto estabelecido. Olha lá, eu estou falando primeiro, o primeiro texto que eu quero ler com vocês está em Mateus capítulo 5, versículo 37. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Ou seja, o desejo de Deus, quando nós dissermos alguma coisa, nós devemos cumprir. Devemos ser claros, devemos comunicar de forma clara. Não pode deixar dúvida no meu caminho. Muitas vezes essa dúvida ela pode ser um caminho, um subterfúgio para você não fazer aquilo que você prometeu. Disse que sim, que seja sim. Disse que seja não. Porque fora disso, o inimigo ele tem um caminho gigantesco para criar vários problemas. E no nosso casamento nós temos que protegê-lo. Nós proteger a nossa esposa proteger o esposo, a fim de que o casamento seja bem cuidado. E uma das formas mais eficazes é cumprirmos o que prometermos, é sermos claros, é sermos diretos, é fazer com que a nossa palavra ela seja bem entendida. E nós devemos confirmar se isso aconteceu. Um outro texto que eu acho muito importante nós compartilharmos aqui está em Eclesiastes capítulo 5, dos versículos 2 ao versículo 7, que diz assim: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras, porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Olha que forte, né? Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que voltares, paga-o. Melhor é que não votes do que voltares e não cumprires. Não consistas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante de anjo que foi erro, porque por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas suas muitas palavras, mas tu teme a Deus. Então Deus está dizendo que nós temos que cuidar de cumprir aquilo que nós prometemos. E isso, dentro do nosso assunto, que é comunicação, é muito importante. Quando nós não cumprimos o que prometemos, quando nossa palavra dada, ela não é cumprida, nós criamos dúvidas, nós criamos desconfiança. Nós fechamos o coração um para o outro. E muitos casais têm sofrido por conta de não ter cumprido aquilo que prometeram um ao outro, seja no dia do casamento ou seja durante a vida como um todo. Muitas situações acabam levando os casais a omitirem, a não cumprirem aquilo que deveriam fazer como casal. Nós devemos ter cuidado em cumprir tudo aquilo que falamos. Nós somos tão bons, né, quanto as nossas palavras, e as nossas palavras são tão boas quanto o nosso caráter. Então nós temos que ter um caráter bom e nós temos que ter boas palavras, porque esse é o desejo do Senhor. O desejo do Senhor é que através dos nossos casamentos
nós venhamos cumprir um papel, nós venhamos fazer com que as pessoas conheçam a Deus através da nossa relação, da nossa unidade, do nosso compromisso, da nossa comunhão e tudo aquilo que diz respeito à nossa vida. Os nossos filhos também esperam que nós venhamos cumprir a nossa palavra, porque a palavra é uma expressão da nossa natureza e nós somos filhos de Deus. Por isso que eu começo os nossos estudos falando da importância de nós termos Deus no centro do nosso relacionamento. Porque a nossa natureza é uma natureza do Senhor. Ele nos deu uma nova vida, Ele nos deu um nome, Ele deu para nós capacidade, deu expressão do seu poder e Ele quer que nós coloquemos isso em prática, né? Se conhece o caráter de um homem e de uma mulher através das suas promessas, melhor dizendo. Conhece um homem, uma mulher, através do quanto eles cumprem aquilo que eles prometem. Aquilo que eles falam assim, eu vou fazer isso, e acaba não fazendo, e acaba criando, né, algo ruim, cria um obstáculo. Será que eu devo compreender? Será que eu devo acreditar? Será que eu devo proceder? Porque ele não fez isso lá no passado. E cria uma dificuldade na comunicação. Nós precisamos conversar como casal. E a falta do compromisso com as palavras empenhadas nos traz, sim, muitas exigências, muitas dificuldades. E nós temos que lidar melhor com isso, a fim de fazermos com que o nosso cônjuge acredite em nós. E a melhor maneira disso acontecer é sermos verdadeiros, é sermos leais aos compromissos assumidos, às palavras empenhadas. Olha só, assim como a palavra de Deus é para nós, as nossas palavras devem ser para os outros. Nós sabemos que o Senhor, Ele guarda a sua palavra, Ele diz que passarão os céus e terra, mas a palavra dEle, as promessas dEle não passará. Assim tem que ser a nossa palavra. Aquilo que nós falarmos, nós devemos cumprir. Aquilo que nós prometemos, nós devemos fazer todo esforço para que aquilo se torne uma verdade, se torne uma realidade. Isso é importante para o nosso cônjuge, para a nossa família, para os nossos filhos, é importante para as pessoas que estão ao nosso redor. Se porventura você assumir um compromisso, né? Se porventura quando você assume um compromisso, ele se torna fonte de fé, melhor dizendo, né? Eu estava falando aqui que da mesma forma que a palavra de Deus é para nós, nossa palavra deve ser para os outros. Quando nós assumimos um compromisso, ele se torna uma fonte de fé para aqueles que o recebem, determinando assim a sua conduta. Ou seja, uma pessoa que você assume um compromisso com ela, né? Ela deseja que você cumpra aquilo. E quando isso não é cumprido, você acaba estabelecendo ou dando para ela, determinando um tipo de conduta. Por exemplo, eu falo que vou fazer e não faço uma vez, não faço, falo que vou fazer outra vez e não faço. A terceira vez aquela pessoa não vai ter convicção, não vai ter certeza. A comunicação foi cortada, o relacionamento foi impedido e as coisas podem ficar ruins. Quando a palavra é descumprida, a desconfiança se instala. A comunicação ela é impedida na sua plenitude. Ou seja, a palavra, eu quero voltar nessa reflexão porque ela é muito importante, né? Assim como a palavra de Deus é para nós, ou seja, da maneira que nós tratamos Deus, nós devemos tratar as pessoas. Da mesma forma que Deus vela por sua palavra, Ele cumpre a sua palavra, nós temos a obrigação de cumprirmos a palavra. Assumir um compromisso e não cumpri-lo é como você viver numa mentira. A promessa, ela caminha e necessita de um encontro com a verdade cumprida. Se nós prometemos algo, se nós falamos que fazemos e não fazemos, nós estamos mentindo. Agora, quando nós assumimos um compromisso precipitadamente, o melhor é pedir perdão, é tentar sair dessa situação negativa. Nós não devemos e não podemos continuar com uma situação. Se você viu que você assumiu um compromisso e você não tem condição de pagá-lo, de cumpri-lo, você tem que procurar a pessoa e ela tem que ser a primeira pessoa em onde você vai dizer para ela, eu não consigo fazer. Eu assumi esse compromisso de forma errada e eu preciso quebrar. Eu não estou falando sobre aliança de casamento. Eu estou falando no dia a dia. Quando nós assumimos uma aliança de casamento, nós temos que lutar a despeito de qualquer circunstância. Temos que fazer o máximo possível, exceto nas questões que a Bíblia trata. Fora disso, nós temos
que assumir a nossa aliança e lutar por ela quando nós assumimos e fazemos os votos no casamento e diante de Deus por conta da sua palavra. Mas no dia a dia, quando você assume um compromisso, quando você não consegue cumprir, procura a pessoa. Não fica se enganando ou querendo enganar aquela pessoa. Isso não é bom. Muitas vezes deixamos de resolver questões achando que vai ser difícil. Muito mais difícil é lidar com uma situação não resolvida do que você enfrentar a realidade. Falar, olha, eu prometi isso para você, mas eu não vou conseguir fazer. Eu assumi esse compromisso de pagamento, mas eu não vou conseguir fazer. Então, é melhor nós procurarmos as pessoas onde nós estabelecemos algum tipo de compromisso, algum tipo de promessa e falar para ela e pedir para que ela nos libere daquele compromisso assumido. Grandes histórias apoiam-se sobre grandes promessas. Então, nós precisamos entender essa verdade. Você quer ter uma grande história? Você quer ter uma vida plena? Teu casamento... Você quer que teu casamento seja uma bênção? Então você precisa entender que uma grande história apoia-se em grandes promessas. Lembra que no nosso início de aula nós falamos sobre os votos. Ali nós falamos na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias da minha vida. Promessas maravilhosas. Nós precisamos deixar que as nossas palavras se tornem grandes em Deus. Então confie no Senhor, a fim de você cumprir essas tuas promessas. Creia que Deus vai te ajudar. Muitas vezes você fala assim, poxa, não é tão fácil cumprir um voto na tristeza, na doença, né? Todos os dias da minha vida. Mas creia que Deus vai te ajudar. Ele estava presente naquele momento, ele está presente quando começou a estruturar o seu relacionamento com o seu cônjuge. Deixe o Senhor mostrar-se grande através do que você diz. Cumpra as palavras, cumpra os propósitos. Não fique falando e não cumprindo. Não fique deixando que as pessoas achem que você é uma pessoa fraca no que diz respeito ao cumprimento de promessas. Então assim, Deus quer se mostrar. Então se você diz algo, mesmo que seja grande, mesmo que seja difícil, creia no Senhor que Ele vai te ajudar. O desejo do Senhor é que nós sejamos um casal da palavra, ou seja, que a nossa vida esteja estabelecida na palavra, e um casal de palavra, ou seja, tudo aquilo que nós nos comprometermos a fazer, nós precisamos fazer. Não devemos quebrar promessas. Quando nós assumimos algo precipitadamente, nós temos que procurar aquela pessoa que foi envolvida naquele acordo e dizer para ela o motivo pelo qual você não está conseguindo. Nada tem que ser feito de qualquer jeito. A nossa vida, como nós lemos lá no início, sim, sim, não, não. O que passa disso, o maligno vai fazer algo terrível. Então, hoje eu falei sobre compromisso, eu falei sobre promessas, eu falei sobre voto. Estou falando sobre isso por conta da importância dele na manutenção de um casamento feliz, na manutenção de um relacionamento que vai ser realmente bem-aventurado. Que você possa refletir muito nisso, que você possa orar a Deus. Se porventura você está debaixo de um jugo pesado de palavras ditas e não cumpridas, peça perdão, converse com a pessoa envolvida e permita que ela possa te perdoar também. Mas deixe essa vida, deixe esse caminho que é um caminho ruim, que vai te trazer muitos prejuízos. Tá ok? Que Deus te abençoe grandemente. Compromisso, algo assumido diante de Deus, tem que ser cumprido. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.